E aí, pessoal, beleza? Então, como a gente já sabe, né? Saiu uma nota esses dias falando sobre o Covid e a gente sabe que agora tá mais difícil, né? De trabalhar no sentido de que novamente aqui no estado fechou tudo e aí agora a gente vai continuar mantendo dessa forma aqui que eu vou mostrar hoje. Por enquanto que não chega um material novo que eu comprei, tá? Então, até lá a gente vai continuar mantendo assim. E dando continuidade ao nosso assunto, né, voltando ao assunto principal, como eu prometi a vocês, hoje eu vou continuar falando sobre potenciação e radiciação. Nós vamos falar hoje sobre expoentes fracionários, tá bom? Bora lá. Então, como eu falei semana passada e anteriormente, né, nós vamos falar de expoente fracionário. Então, primeiramente, eu passei uma atividadezinha que falava sobre isso, né? Para vocês darem uma pesquisada sobre. Então, né? Como é que eu vou explicar esse assunto para vocês? Primeiramente, eu vou começar aqui em cima, ó, sempre no canto superior direito. Fazer isso aqui. O que é isso? Era para ser um sol, mas enfim. Bora lá continuar, tá? Esse sol vai ajudar a gente a entender mais fácil o expoente fracionário. Então, suponhamos que eu tenho agora a raiz quadrada do número 9. Qual é essa raiz? Isso aqui é igual a 3. Por quê? Porque esse número elevado a esse aqui vai dar esse, né? Que aqui tem um 2 subentendidozinho, né? Então, qual número vezes ele mesmo vai dar o 9? 3, né? 3 vezes 3, 9. Então, eu tenho essa forma de escrever essa radiciação. A raiz quadrada de 9 é igual a 3. Mas eu também tenho outra forma de escrever ela, que seria assim, a base, né, o 9, elevado a 1 meio. 1 meio é a potência dele, tá? A gente estava acostumado a ver, por exemplo, 3 elevado ao quadrado, 9 elevado ao cubo, alguma coisa assim, né? Mas agora nós temos uma fração no expoente. E o que é isso? Bom, quando a gente tem uma fração no expoente, é literalmente uma radiciação, tá? Então, se a gente tem essa fração aqui, ela representa a raiz quadrada da base elevada a 1. Então, essa base aqui é como se ela tivesse elevada a 1, né? Todo número elevado a 1 não é ele mesmo? Ficou bem estranho o 1, deixa eu fazer de novo. 1, tá? Então, como é que a gente vai tirar da raiz quadrada para escrever na forma de da base, né, elevada a um expoente fracionário? Então, para isso que a gente tem um solzinho, tá? Digamos que esse sol, deixa eu ver se eu pego um lápis aqui para ficar, não, vou riscar com esse mesmo. Bora lá. Digamos que esse sol tá clareando, né? Digamos que o sinal da raiz quadrada é uma casinha que protege do sol. Então o sol vem, ó, bate no 2, né? A luz do sol bate no 2, mas ele não bate no 1. Então a gente diz que o 2 está no sol e o 1 está na sombra. Quando a gente traz para cá, ó, aí digamos que o sol está aqui agora, né? Ele vai vir, ó, bater. Eu vou até escrever aqui embaixo para a gente continuar vendo, ó. 9 elevado a 1 meio, tá? Aí agora ele vai continuar descendo, ó. Agora ele bate em quem? No 1. E o 2 está na sombra. Então, como é que a gente tira da fração, aliás, da radiciação para a forma de fração no expoente? Então, a gente vai olhar quem está no sol? O 2. Quem está na sombra? O 1. E a base repete, né? Então, o 1 estava na sombra, ele vai para o sol. O 2, ele estava no sol, ele vai para a sombra. É como se eles se revezassem, tá bom? Então, como é que a gente vai olhar isso aqui? Bora desenhar, acabar isso aqui, né? Vamos desenhar outro solzinho, não sei o quê. E agora a raiz quadrada de 30. 30 elevado ao cubo, tá? Isso aqui é um 2, não tá aparecendo, mas é um 2. Raiz quadrada de 30 elevado ao cubo. A gente vai resolver isso? Não, só quero deixar nesse momento de forma fracionária, tá bom? Então,
Aonde é que o Sol tá batendo? O Sol tá batendo em quem aqui? No 2, né? E quem é que tá na sombra? O 3. Então, a gente vai repetir a base, que é o 30, né? E agora, na forma de fração no expoente, aí agora, quem estava na sombra vai para o Sol, na parte de cima, ó. Quem estava no Sol vai para a sombra. 30 elevado a 3 meios é a mesma coisa que a raiz quadrada de 30 ao cubo. Tá bom? Então, essa parte da questão que eu tinha deixado para vocês pesquisarem era isso, tá? Do jeito de transformar isso aqui nisso aqui. E se eu pegasse o caso contrário agora? Eita, pior que eu fiquei sem espaço. Pera. Tá bem improvisado, o telefone é capaz de cair aqui. Se eu pegar, por exemplo, 24 elevado a 5 meios. Como é que isso aqui fica? Quem é que está no Sol? O 5. Quem é que está na sombra? O 2. Então, a gente vai trazer para a forma da raiz quadrada. A sombra vem para o Sol, né? 2 aqui. E o Sol vem para a sombra. A gente repete a base. 5 estava no Sol. Vem para dentro como sombra. 24 elevado à quinta, a raiz quadrada disso. Tá bom? Então, é exatamente isso. Eu queria... nossa aula ia ser somente isso hoje, tá? Mas a questão é que eu tô sentindo muita dificuldade ainda por parte de vocês na questão... Eita, quase derrubei o celular agora. Na questão de potenciação. Então, bora lá trabalhar mais um pouquinho sobre isso, já que nossa aula tá bem curtinha, né? Assim, para deixar retinho. Então, bora lá. Novamente, o que é a potenciação? Bora fazer uma revisãozinha rápida, né? A potenciação, temos a base, o expoente. Isso aqui representa o quê? Essa base vai se multiplicar por ela mesma a quantidade de vezes que está no expoente. Então, a gente vai contar essa quantidade de vezes que ele aparece. Tem quantos algarismos? 2, né? 2 algarismos. Se esse número aqui bater com esse número aqui, é porque está certo. Se eu tiver 3 elevado à sexta, isso aqui vai ser igual a 3 vezes 3 vezes 3, 6 vezes, né? Aí fiquei sem espaço para a mão. Assim. E tem quantos algarismos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 algarismos. Então, ó, o 6 bateu com esse 6 aqui, então tá certo. Então agora é só a gente multiplicar, né? Na radiciação, o que é? Radiciação. O que é a radiciação? Na raiz quadrada, né? Porque tem raiz cúbica, tem outras raízes, mas a gente está se privando somente da raiz quadrada. Se eu tiver o número 25, eu tenho que ver um número. Qual número elevado a o quadrado, ou seja, qual número vezes ele mesmo dá 25? 1 vezes 1? Não. 2 vezes 2? Não. 3 vezes 3? Não. 4 vezes 4? Não. 5 vezes 5? 25, né? Então, o 5 elevado ao quadrado dá 25. Eu não preciso escrever o quadrado aqui. Por quê? Bora olhar essa igualdade, né? Eu tenho a raiz quadrada de 25 é igual a 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é quanto? 25. E eu sei que a raiz quadrada de 25 não vai dar exatamente 25, né? Sempre é um número menor. Então, esse número aqui, ele não aparece. Isso foi um erro que eu vi muitos cometendo. Então, a raiz quadrada de 25, eu também posso escrever ela assim, né? Sendo 2 aqui, é igual a somente 5, tá bom? Não é 5 ao quadrado, não é qualquer outra coisa. É somente o 5. A raiz quadrada de 36. Isso aqui é igual a 6. A raiz quadrada de 49. Isso aqui é igual a 7. A raiz quadrada de 81. 9. Porque 9 vezes 9 é 81. Então, como vocês podem ver, eu consigo fazer um pouquinho rápido. Por quê? Porque é costume. Exatamente isso. Por isso que eu passo muito exercício para vocês. Porque é com a prática que a gente pega o jeito. Ó, 144 é 12. 225 é 15. Tá? Então, a única forma da gente aprender é praticando. Então, quando eu passo exercício, a intenção não é deixar o maior possível. A intenção é... Deixa eu voltar para o meu rosto aqui. Então, nas listas de exercício, a intenção não é de
tipo, acumular vocês com atividades, mas sim passar as atividades que eu vejo que são relevantes para o assunto, tá bom? Então, bora lá. Sempre que tiver dúvida, pode me perguntar. Eu tô demorando um pouquinho para responder, mas é porque por alguns problemas pessoais também. Mas enfim, eu tô sempre disponível, sempre que possível disponível. Então, qualquer dúvida, é só perguntar, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até a próxima. Valeu!